Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 estrelas. Hoje nós estamos comemorando 45 mil inscritos na Conde TV, mais de 4 milhões e meio de visualizações. Se você ainda não é inscrito, curta aí a nossa página, deixa seu like, compartilha. A gente está no Spotify também, antes que o diretor me bata. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade do síndico na orientação dos condôminos. Porque, apesar de ser uma obrigação das pessoas que se mudam para um condomínio saber as regras e saber como se comportar, o síndico tem um papel fundamental nisso, porque ele precisa mostrar para as pessoas realmente como são as regras, porque a gente sabe que as pessoas não têm muito essa boa vontade em conhecer as coisas, né? Vanessa, aproveitando, você já quer começar a falar? Podemos sim. Olha, eu sempre falo que nos condomínios, os síndicos têm um papel fundamental de não só orientar os seus condôminos, mas de também criar movimentos de conscientização para que aquela massa condominial, aquela coletividade entenda o perfil do condomínio para saber lidar com seus vizinhos. Não é tarefa fácil a gente ter que lidar com o outro. É desafiador a convivência com o outro. Imagine no mesmo quintal, não é? Porque as áreas comuns do condomínio são os quintais aí das casas destes moradores. Criar movimentos de conscientização é algo tão importante quanto fazer a gestão financeira, administrativa e operacional de qualquer empreendimento, a exemplo dos condomínios. E quando a gente fala em criar conscientização, é também trazer um olhar diferenciado para princípios e valores que são atinentes a cada uma das pessoas, mas que não dá para existir uma gestão eficiente sem que a gente traga esses conceitos para dentro dos prédios. Quando a gente fala em tolerância, em empatia, amor ao próximo e respeito, e eu entendo que a palavra de ordem nesse ano que a gente já iniciou é o respeito, cabe aos síndicos também trazer essa moralização. Hoje, antes da gente começar o nosso programa, eu mostrei para vocês alguns vídeos que eu tenho gravado nos condomínios que eu faço gestão, para trazer esse olhar diferenciado, para criar moralização e conscientização, porque não basta os problemas acontecerem e ficarem escondidos num gabinete, vamos dizer assim, do síndico. Ele tem que mostrar a vida como ela é para os moradores, para que eles aprendam também pelo exemplo. Ou pelo não exemplo. Olha, não devo fazer isso porque isso é errado. Imagine só, a gente tem que educar adultos. A gente não tem que educar adultos. Os pais educam os seus filhos e o síndico tem que tentar criar movimentos de conscientização. Quando alguém diz assim pra mim, Vanessa, você é a síndica e você tem que educar os moradores, eu digo, gente, eu não tenho que educar adultos. Eu trago movimentos de conscientização para mostrar um outro olhar perante comportamentos, porque é uma questão de comportamento. Nesse ponto, pela minha experiência, eu acho que a pessoa começa a olhar o comportamento dos demais e ver que o comportamento dela é inadequado, ela começa a se sentir mal. Sim. Eu acho que é nesse sentido, porque, como você bem mesmo disse, como você vai chegar para um adulto e falar para ele, olha, você não pode fazer assim, você tem que fazer assado. Isso deveria vir dele, né? Sim. Mas a partir do momento que a coletividade e a sociedade que ele vive ali, porque o condomínio nada mais é do que uma pequena sociedade, começa a refutar ou a tratar aquele comportamento dele como uma coisa inconveniente, né? Aí a pessoa tem a opção de se mudar ou de se mudar fisicamente, né? Mudar para outro condomínio. De mudar internamente, que é uma mudança mais difícil, ou de simplesmente falar, eu vou ser essa pessoa inconveniente e dane-se, eu não tô nem aí. Mas às vezes... Perdão. Infelizmente, por experiência, a grande maioria opta vai na terceira, né? Por essa terceira via que é lastimável. Acho que é interessante a gente colocar também que muitas vezes pode ser o contrário, né? Que o comportamento do vizinho não é um comportamento que está contra o regulamento interno
E um grupo se junta, porque a internet junta as pessoas, né? O grupo de WhatsApp junta as pessoas. E aquela situação começa a ser massacrada por todos, sendo que não é errada, né? Sim. Então, é muito importante também o papel do síndico nesse sentido. Por exemplo, se você tem um vizinho que tem um cachorro e o cachorro late algumas vezes. Não é aquele latido desesperado, né? Bom, a criança chora. Então, assim, eu tenho que ter consciência... São eventos independentes, viu, gente? Não é o cachorro late e a criança chora. Não, mas Mas pode acontecer junto. Pode acontecer junto também. Mas são coisas que acontecem. Do cotidiano. Do ser cotidiano. humano. Não é porque o cachorro está sozinho, é porque de repente ele ficou feliz, deu 2, 3 latidos, ou porque veio alguém no corredor e as O outras Carlos tem pessoas... um amigo que grita pela janela. Nós temos, né? Porque ele também é seu amigo. Na verdade, é? mas aí ele tem... Esta pessoa pode gritar e ela vai gritar muitas vezes mais esse ano. E eu vou gritar junto com ela. É um amigo nosso em comum, palmeirense, roxo. Então ele tem muitos motivos para gritar. Então, Ou não. Mas, por exemplo, tem também essa questão. É um dia de jogo. Quando nós tivemos a Copa, é um jogo do Brasil. Tem uma bagunça a mais. Então, é uma questão de bom senso. Infelizmente, as pessoas não... Acho que o ponto Não que você quis dizer... compram esse bom senso, eu acho que né? o ponto que você quis dizer é assim, cachorro late, né? O cachorro não é... A forma do cachorro se comunicar é um latido. É lógico que não pode extrapolar. Exatamente. A criança chora, porque a maneira da criança se manifestar é o choro. O adulto tem o discernimento em saber quando ele pode incomodar e quando não. Mas, assim, o cachorro e a criança, você tem menos asserção sobre eles, né? Então, assim, o síndico precisa ter esse jogo de cintura e também orientar as pessoas. A Priscila já fez muito isso. O cachorro da condômina latia muito. A Priscila fez um tutorial de como essa dona desse cachorro, essa tutora, poderia fazer para aquilo melhorar. Então, é bem na linha do que você está falando. Isso vale para tudo, né? Garagem, piscina, você estava falando uma questão de piscina antes da gente começar a gravar, que é muito grave, que você está tendo um problema muito sério hoje em dia, né? Sim. Então, isso vale para tudo. Só que, assim, nós fazemos o nosso papel de espalhar a informação. Disseminar conhecimento e conscientização. Hoje, infelizmente, a gente ainda tem que tratar e abordar as questões de intolerâncias que acontecem fora dos condomínios e se replicam de forma mais particular dentro dos prédios. A gente ainda tem que trazer questões de racismo. A gente ainda tem que trazer questões de intolerância sexual, religiosa. Não é? É terrível saber que no mundo tão moderno, ou que se diz e que se acha, né, entre aspas, tão moderno, a gente ainda tem que revisitar temas que estão arraigados em comportamentos que são incompatíveis com a vida em sociedade, com a vida em coletividade condominial. É lamentável. As pessoas querem impor as suas opiniões, né? Isso é o mais difícil. Gente, tudo isso que a gente está colocando aqui, eu volto a bater num ponto, numa tecla que eu sempre uso. Os condomínios que a gente administra nada mais são do que microcosmos da sociedade com que a gente vive, né? Infelizmente, a gente vive hoje uma época, e isso eu percebo, e eu acho que a gente já tratou um programa sobre isso, a intolerância das pessoas desde a pandemia para cá continua me chocando em alguns casos. Mas chocando assim, de situações que você fala, não é possível que a pessoa tenha um autogerenciamento do próprio umbigo, né? Isso é um termo que eu aprendi com a minha esposa, né? A pessoa acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, né? Quando ela tá... O direito umbilical. Quando ela tá avaliando uma situação, ela só quer saber do eu. Ela não consegue pensar no vizinho, ela não consegue pensar no próximo. Infelizmente, é uma realidade que a gente está tendo que conviver e que a gente está tentando, né, achar caminhos. Eu vou dar um exemplo, eu próprio me uso como exemplo. Agora, em março, eu completo 7 anos atuando como profissional na área. E é seu aniversário também. Em março também é meu aniversário. Eu quero bolo. Muito bem.
Mas olha que interessante, a gente vai aprendendo, né? A maturidade vai trazendo, a experiência vai trazendo uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver os problemas. A gente vai escolhendo nossas brigas também, né? Então, por exemplo, maturidade. quando eu comecei, eu lembro que, o regulamento interno, a convenção a ferro e fogo. Tem que ser assim, ponto final. Hoje, eu instruo as minhas equipes o seguinte, pessoal, o morador está indo contra o regulamento interno, então vamos fazer o seguinte, em vez de já disparar uma advertência, vamos entrar em contato com o morador e informar, porque às vezes ele nem está sabendo que ele está indo contra o regulamento interno. A gente sabe que muitas das vezes ele sabe. É sacanagem, né? Mas eu oriento a equipe a falar o seguinte, a gente vai informar o morador que ele está indo contra o regulamento interno. Ele resolveu o problema? Ótimo. Problema sanado. Não resolveu, manda advertência. Continuou, aí vai a multa. Enfim, pelo menos, antes eu dizia, bom, tá errado, já manda logo a advertência. Cá entre nós, né? A gente sabe que as pessoas são bastante refratárias. E viram inimigas. Né? Exato. Então, eu coloquei esse nível a mais aí para justamente tentar minimizar aquela antipatia imediata que o condômino acaba tomando. Eu acho, nesse ponto, Carlão, é bom até a gente tocar nesse assunto, né? Como o Ricardo fala muito bem, né? Nosso cargo é um cargo político, né? Nós temos que ser eleitos pela coletividade, né? É lógico que a gente não pode fechar os olhos para os erros ou para as infrações e tal. Mas se a gente... Porque aí já não é ser político, aí é ser politicagem. Isso, Mas eu já passei por uma situação... nós somos síndicos num condomínio que metade da população é chinesa. E eu acho que isso cabe muito nessa questão da conscientização, né? E os chineses, eles vêm da China, eles, na maioria, nunca moraram em condomínio, e eles têm os costumes muito diferentes dos nossos. Com certeza. Muito diferentes dos nossos, né? Só que ninguém nunca pegou o chinês pelo braço e falou assim, olha, gente, aqui no Brasil você precisa fazer assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pra desidratar porque a lei é assim. Você não pode descer de pijama para levar o lixo. Não. Eles descem na assembleia. Jogar o frango, destrinchar um frango na piscina e jogar os ossinhos na piscina. Aí o dono... Querer comer o cachorro do vizinho. Era um condomínio pré-implantado e o dono da construtora chegou para mim e falou assim, Rogério, eu preciso colocar você lá, mas eu preciso que você bata firme nesse pessoal, porque ele tinha um estoque grande ainda de unidades. E o comportamento deles de pendurar coisas na varanda, de colocar roupa para secar, teve casos de colocar animais para secar, eles abrem o peixe e colocam para secar no sol, né? É um costume deles, eles fazem isso na China, mas aqui não pode, né? Aí eu comecei, advertência. O advogado, eles têm um grupo só dos chineses. O advogado deles me chamou e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo é que existe uma convenção, um regulamento interno, e eles estão ferindo, ambos, fazendo isso, aquilo. Ele falou assim, então nós vamos fazer um acordo aqui. Você vai me mandar a convenção, você vai me mandar o regulamento interno, eu vou traduzir para eles, para o mandarim, e você vai me dar 60 dias sem mandar advertência e multa. Porque se você mandar, a gente tira você. E aí você ia acabar com o problema, entendeu? Ele falou, Mas eu acho que é razoável, não é a proposta dele? Ele falou, nós somos 80. Um condomínio de 183. Ele falou, nós somos 80. Eu tiro você. Eu falei, sabe que teve um condomínio que eu fui Não, e se você saísse, só para complementar, se você saísse, o problema ia continuar, perdurar, entendeu? Sim. Então, é uma forma, às vezes abrir mão é uma forma de solucionar o conflito. Mas veja, eu não acho nem que é abrir mão, é uma forma negociada. Aquilo que você falou no início, são outros costumes. Porque já, se fosse no início, eu talvez pensasse, tá bom, são outros costumes, eles que aprendam os costumes nossos. Mas não é assim que funciona, não, gente. Cada condomínio a gente também tem que ter. A gente não pode reclamar da intolerância do outro quando nós estamos sendo intolerantes de outra forma. Você entende? Eu acho que o advogado, ele trouxe uma solução bastante razoável. Né? Olha, eu quero informar eles quais são as regras, tá aqui em mandarim, e ao mesmo tempo
Eu preciso dá de um tempo para eu isso. poder orientá-los. Pô, perfeito, perfeito. Na minha visão tá perfeito. É a forma, tem que se ajustar a forma de Ah. cada condomínio. Cada condomínio tem a sua forma. É que nem quando você tem idosos que não conseguem lidar com tecnologia. Você cria formas ali de ajudar. Teve um condomínio também com os chineses, a gente já tinha os comunicados todos padrão de português, mandarim. Então, tudo era português e mandarim, por quê? Porque é o nosso público. Teve um outro condomínio que eu precisava de alguém que falasse o mínimo inglês por um período, porque tinha ali os apartamentos que estariam ali locados e o pessoal falou, por que não alguém que fique aqui um tempo falando pelo menos o idioma, pelo menos para tentar acostumar o pessoal? Por que não? É que vai, eles querem aquilo, por que não fazer diferente? Eu acho não, porque quem acha não sabe, né? Eu acredito firmemente de que o síndico, ele também consegue trazer conforto e comodidade para a massa condominial se ele também tiver um pouco de boa vontade. Sim. Essa questão de você ficar muito na caixinha, sabe? Chega a ser até risível no mundo de hoje, quando a gente fala em bom senso para os moradores. Se a gente pede bom senso, pede tolerância, pede flexibilidade muitas vezes, porque o síndico também não pode ser flexível. Exato. Ser rígido demais não me parece ser o caminho mais adequado dentro de um condomínio, porque são várias ansiedades, várias expectativas, várias formas, inclusive, de pensar. Claro, eu não gosto daquelas coisas dos radicalismos. Ou você faz, ou você tá fora. Mas eu penso, olha, como existe uma grande parte dos moradores aqui que precisam se adequar porque não sabiam se adequar, vamos tentar mudar a forma de ação para que tenha um resultado diferente? É que nem quando você pega condomínios de implantação, onde a maioria é recém-casado ou que vieram de casa. Nossa, é um BO danado. Por isso que a gente tem que cobrar até muito mais implantação. Porque ali são pessoas que nunca se acomodaram às situações condominiais. Ou aquelas pessoas que moraram na casa dos seus pais, onde os pais é que eram ali os interlocutores do condomínio. E eles não sabiam nem o que estava acontecendo, né? Quem são eles na fila do pão? Então, a gente tem que educar. Nesse caso, sim. Aí, educar para as regras ali por um período. Depois que a gente comunicou, conscientizou, vai lá e faz. Aquilo que você trouxe de que, olha, eu prefiro primeiro falar com os moradores, eu tenho feito diferente. Eu gravo vídeos, faço lives dentro dos condomínios, cada um dos condomínios, mostro como funciona, o que é que a gente pretende, e aí eu digo, quem não se adequar será efetivamente advertido e na reincidência multado. Dependendo do caso, multado de cara. E aí vocês ainda falam, vocês que lutem na Assembleia para recorrer da aplicação da multa. E funciona, tem funcionado muito bem. Tem moradores que começam a mandar mensagem depois e falam, onde é que eu encontro isso? E aí na sequência eu faço tudo isso, eu já mando de cara. Convenção e regulamento interno, direto, porque sim, eles alegam ignorância às normas e falam que não sabem de nada, não é? Então a gente fala assim, não tem problema, tá aqui. É que nem quando o morador liga e fala assim, quantas pessoas no salão de festas? Aí eu falo, só um minuto, eu mando o regulamento interno. Mas quantas pessoas? Eu falei, leia. Então, a gente vai criando conscientização. E manda também, olha, por favor, vamos criar conscientização. O que é que vocês estão esperando aqui? Teve um dia que eu fui chamada para uma delegacia, porque os adolescentes estavam jogando bola de airsoft na vizinha. Pensa, direito de vizinhança sendo aí infringido. Se acontece um problema, a pessoa morre, quem que vai pagar por isso? Se a gente não descobre quem é o morador para entrar com uma ação de regresso, o condomínio é que vai pagar e o síndico vai ser responsável se acontecer também alguma coisa porque não fez nada. Então a gente também tem que criar conscientização. E detalhe, quem não é visto não é lembrado. As pessoas vão lembrar que o síndico fez uma ação. Tá lá documentado. É vídeo, é comunicado, é isso, é aquilo. Nesse caso, a delegacia, a delegada disse assim, e o que o síndico fez a respeito quando aconteceu o episódio? Só um minuto. Aqui estão todas as comunicações que foram enviadas para os moradores buscando conscientização. Aqui, ó, tem a infração que a gente descobriu quem que era a pessoa. Aqui, ó, então, a gente tem que mostrar. Não adianta falar só. Tem que documentar, inclusive. A palavra se perde, né? E outra coisa legal que você falou de advertências, que eu tenho pedido agora, eu peço para a administradora me mandar, pelo menos assim, de 3 anos, quantas advertências nós mandamos, quantas multas nós mandamos e quais foram ali as infrações. Para o quê? Tudo pode ser medido. E aí a gente mostra, olha, tá vendo aqui a gestão fez alguma coisa. Porque tem síndico que fala, já mandamos advertência. Aí numa assembleia você fala, inclusive, olha, o trabalho foi feito aqui, olha. Tantas advertências, tantas multas. Perfeito. Eu acho importante só deixar claro que
o não conhecimento das regras não isenta a pessoa Não. de segui-las. É igual assim, você não vai sair matar uma pessoa na rua dizendo que você não sabe não que não sabia. pode matar. Isso é né? princípio constitucional, É. né, senhora advogadas? Isso é princípio. Você não pode alegar ignorância da lei para cometer um crime, Isso, né? exato. Mas aí agora os moradores, eles não alegam ignorância, mas eles fingem demência. É isso. O problema do fingir demência é um problema pra gente. E aí o que você faz? Você fala, ai, você esqueceu? Não tem problema, vou mandar pra você ali. Aí ele fala, mas assim, o senhor quer que eu quê? Eu lia pro senhor? Fica mastigado? Aí eles já ficam... Não, é isso mesmo. A gente tá acabando o nosso tempo. Vocês querem completar com mais alguma coisa? Estão satisfeitos com... Ah, eu quero. Fale. Nossa, é a primeira Nós vez que ele temos pergunta voz. isso em 3 anos de programa. Ele Não sempre fala fala assim, assim o tempo tá Ele acabando. tá querendo conciliar. Não fala assim do Rogério, porque o Rogério tá na versão 2023. Tá criando movimentos Rogerinho, incríveis paz e aqui. amor. Gente, vocês não viram a energia que esse homem carrega? Olha que coisa incrível. Rogerinho, paz e amor. Olha, síndico tem voz. Parafraseando aqui o que o Carlos mais gostou de falar em 2022, uma pessoa inerte não serve para nada e que para que o mal impere, basta que os bons fiquem calados. Então, a conscientização ela não deve partir somente dos síndicos, mas de todas as pessoas de boa vontade que vivem dentro dos condomínios. Elas também podem ser exemplos de modelo a ser seguido dentro do próprio quintal. Essa é a minha reflexão final. Perfeito, não vou nem completar. A gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê semana que vem. Não se esqueça que nós estamos no Spotify agora. Dá uma olhada lá, tem imagem. Vocês conseguem ver a gente Tem da mesma imagem? forma. Tem imagem agora, super Meu Deus, chique. que medo! Super chique. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.